Depois de tantos pedidos, eu vou trazer esse vídeo aqui falando a respeito da VEG, que já cai mais de 20% nesse ano. Vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? E o tema central desse vídeo é a VEG. Ah, Lu, a empresa cara. Olha, eu tenho que te falar o seguinte, é uma visão simplista da realidade. Simplista. E vou te mostrar aqui o porquê. Mas antes, eu quero te trazer aqui um fato curioso sobre Klabin e o poder dos juros compostos que vai se conectar com o caso aqui da VEG. É uma curiosidade aqui para você, porque aqui no Mirai você vai ter cultura, e você vai ter. Ó, Klabin, sabe qual é o valor de mercado da Klabin? Aqui no Investidor 10 você clica em empresa e você vem aqui. 23,5 hoje, 23,5 quilômetros, 3 bilhões, 3,5. A Klabin já existe há 126 anos. Sim, ela foi fundada em 1899. Rapaz, efeito Lindy aqui estralou. Então, 125 anos aí, né? Vamos colocar aí. Tá, deixa eu te mostrar aqui na calculadora de juros compostos do Investidor 10 o que significa 10 milhão, ó, a uma taxa de juros de 12,5% ao ano, sem aporte mensal, durante 125 anos. Olha isso aqui, cara. Você teria 24,7 bilhões de reais. Com 10 mil. Se eu colocar 12%, a gente está falando de 14, olha, 0,5% no longo prazo, a diferença que faz, foram 10 bilhões perdidos, por causa de 0,5%. Por isso a importância de você tomar cuidado com o pagamento de impostos e taxas. Por que eu estou te mostrando isso aqui? Para te mostrar que a Klabin poderia ter sido criada um patrimônio desse tamanho aqui, com apenas 10 mil, em 125 anos com uma taxa de retorno de 12,5%. Esse é o poder dos juros compostos. E por que disso? Porque em momentos de queda numa ação, agora a gente vindo para a VEG, o seu potencial de juro composto no barco certo, na empresa certa, aumenta consideravelmente. Existe uma percepção equivocada no mercado financeiro de que quando uma ação cai, o seu risco está aumentando por conta da volatilidade. Errado, o seu risco está caindo. Pô, Luan, mas está caindo a ação? Sim, está ficando mais barata. Se está ficando mais barata, significa que agora eu tenho uma suposta oportunidade de ingressar nessa ação a um preço mais atrativo. E aí meu potencial de juro composto aumenta. E te mostrei aqui esse potencial. 10 mil em 125 anos a 12,5% ao ano, você tem quase 25 bilhões. Loucura. E VEG foi uma máquina de entregar bilionários e rentabilidade. Desde 2000, entregou 26.000%. Mas, em prazos menores, entregou 300, entregou aqui 66, mas é a máquina de longo prazo que fez tudo isso. E a ação nesse ano cai quase 25%, abaixo dos 40%. E aí as pessoas estão se perguntando, não é oportunidade? E eu quero esclarecer aqui o seguinte, a VEG é uma empresa com payout alto, relativamente alto. As pessoas pensam, não é nem de dividendo, com esse dividend yield, esqueça dividend yield. Ele só sinaliza se uma empresa é de múltiplo alto ou baixo. Por quê? Porque é o payout que conta. Se ela tem um payout aí próximo de 50%, como é o caso da VEG, significa que ela é uma empresa que paga um bom dividendo. Acontece que ela negocia no múltiplo tão alto que parece que o dividendo é baixo, mas não é. 50% do lucro que ela gera, ela devolve para o acionista na forma de proventos. Em termos de qualidade, acho que você já sabe, né? VEG é uma empresa sem dívida, na prática é caixa líquido, alto retorno sobre patrimônio líquido. Quando que é alto, Luan, esse ROI? Quando que é considerado alto? No Brasil, acima de 15%, aí a gente considera alto. A margem líquida é alta, acima de 10%. É uma empresa que tem uma boa margem, é uma empresa que tem uma boa liquidez corrente, um forte crescimento. Nos últimos 5 anos, a VEG entregou 22,39% ao ano de aumento do lucro de forma composta. As receitas cresceram 18%. É uma empresa que mais de 50% do faturamento advém das suas operações no exterior. Então é uma empresa blindada. Ela está protegida pela alta diversificação da sua receita. Ainda assim, impactada pelo dólar. Então a queda do dólar em 2025 já impacta na VEG. Isso você vai notar que Klabin está caindo também. Então as empresas dolarizadas no Brasil, digamos assim, foram impactadas negativamente. Mas a pergunta que fica é, com essa queda, Luan? Porque se a gente olhar para a história, vamos lá aqui, pegar esse gráfico aqui, vou tirar o ajuste do provento, se a gente olhar para a história, toda vez que teve uma grande correção, a VEG recuperou. Claro, não necessariamente isso vai acontecer, mas sempre, olha só, porque às vezes a pessoa fala, vai cair até onde? Vou perder todos os ganhos. Não necessariamente. Empresa boa corrige até certo ponto. Então, ó, aqui, qual foi o grande movimento aqui? Começou nos 9,38,
Claro, não foi 9,38 porque teve os desdobramentos, mas enfim, começou nos 9 e pouquinho, pulou para 45 e aí corrigiu, aí você pode falar, vai devolver tudo. Não vai devolver tudo, foi para 25. Aí depois saltou de novo para 42, devolveu até 30, 32. Saltou aqui para quase 60 e devolveu até agora para 40. Então a pessoa olha para isso e fala, cara, é oportunidade de entrar na VEG, que olha esse movimento de preço, essa tendência de alta. Mas a análise não é tão simplista assim. Afinal, você é um trader que só olha gráfico? Acho que não. Você vai olhar para fundamentos e para a margem de segurança. O grande questionamento com o VEG, e continua sendo esse no mercado financeiro, é: a empresa vai crescer tanto quanto o mercado espera? Como assim, Luan? A VEG negocia a um múltiplo passado de 26 vezes lucro. Não é o múltiplo atual, vou mostrar para você qual é o atual. Mas vamos supor que seja de 25 vezes lucro. Aqui de plano você vê que a VEG não cresce 25% ao ano. Essa comparação entre o crescimento anual composto do lucro líquido de um ano para outro com o múltiplo preço-lucro é importante para você ver se tem margem de segurança para entrar na empresa. Basicamente, isso aqui a gente está usando o indicador do Peter Lynch, PEG Ratio. Eu tenho um vídeo específico para os membros da comunidade FMI sobre esse indicador. Então, o ideal é a gente buscar margem de segurança mesmo nas boas empresas, o que seria o equivalente a gente ter, sei lá, um PL de 15, seria o ideal, com a VEG crescendo 20, 22, aí você teria uma margem de segurança boa, viu? Mas, né, é complicado, empresa boa não dá tanta oportunidade assim. E vamos lembrar das lições do Charlie Munger, que influenciou muito Warren Buffett, no sentido de, entendo que tem que ter margem de segurança, mas empresas únicas, oportunidades raras, a gente compra apesar de estar no preço justo. Olha só, porque se a empresa é única, comprar no preço justo hoje, a longo prazo, como a empresa é única, tem alto retorno sobre patrimônio líquido, baixa necessidade de capital, operacional forte, gestão boa, marca forte, essas vantagens competitivas duradouras vão superar o fato da empresa ser cara. Mas ainda assim, sem margem de segurança é complicado. Tanto que o Charlie Munger investia na Costco, ao passo que o Buffett nunca teve coragem de investir porque é muito cara. Negocia 50 vezes lucro. Então o Buffett ele sempre carregou essa herança do Benjamin Graham, da margem de segurança, que eu não abro mão. Por isso, posso até ter VEG na carteira, mas num volume menor do que eu teria empresas com maior desconto, salvo se a própria VEG estiver realmente muito barata. Mas e agora, hein? Primeiro que a gente tem que projetar qual será o PL para 2025. O provável, a gente nunca pode cravar. Lembre-se, estatisticamente falando, ou melhor, matematicamente falando, não há como você ter 100% de certeza de um resultado futuro. Isso é impossível. Se eu digo que vou almoçar ao meio-dia e almoço meio-dia e 1, esse 100% já falhou. Um exemplo idiota aqui para você ver como não dá para você ter 100% de certeza de um resultado futuro. Mas beleza. Luan, qual que é o PL provável de VEG para 2025? Para isso, a gente vai aqui no último resultado trimestral, a gente dá uma olhada no lucro líquido, foi 1,5 bilhão. Esse lucro, ele aumenta a cada trimestre, geralmente. Isso a gente percebe no histórico da VEG. Vou clicar aqui em contábil no Investidor 10 e vou pegar aqui o resultado trimestral. E você vai notar, 2024, o lucro líquido da VEG no primeiro trimestre foi 1,38 bilhão, saltou para 1,5, aqui tá errado, beleza. Vamos pegar 2023. 2023 foi 1,3 bi, saltou para 1,4 e fechou a 1,79. Então, o lucro da VEG cresce mais ou menos 10% a cada trimestre. Claro, tem constância em dados momentos, não é cravadinho assim, mas dá para esperar isso mais ou menos. O que significa que VEG deve fechar o ano de 2025 com 7 bilhões de reais de lucro. 7 bilhões. Você pode esperar mais ou menos isso em VEG. Com a VEG, as previsões funcionam mais, até por isso que o mercado paga mais caro. Por que o mercado paga mais caro na VEG? Porque ela tem resultados mais previsíveis do que a maioria das empresas brasileiras. 7 bilhões. Tá. Luan, qual que é o preço hoje da VEG? Vamos dar uma olhada aqui. Mesmo com toda essa queda, ela vale 167 bilhões. Então a gente está falando de 167 dividido por 7, preço-lucro. Então ela negocia um múltiplo projetado de 23,85. Veja, se a VEG crescer apenas 22%, cara, ela ainda estaria mais ou menos no preço justo, mesmo com toda essa queda. Mas lembre-se do Charlie Munger, mesmo preço justo, valeria a pena. Então veja que precisou a VEG cair 25% para ela chegar muito próxima do preço justo, cara. Então eu não diria que é uma oportunidade, mas
para quem segue por essa filosofia do Charlie Munger, cara, como eu não abro mão da margem de segurança, eu até aportaria um pouquinho, devagar, porque eu entendo que pode cair ainda mais porque com essa tarifa do Trump, o preço do cobre vai encarecer. E a própria WEG destacou aqui no resultado do primeiro trimestre que houve um aumento nos custos de matérias-primas com destaque para o cobre, fazendo com que a margem bruta da WEG, e margem é muito importante, porque é ela que vai determinar no final das contas a última linha do resultado trimestral, que é o lucro líquido, teve queda na margem. Então a empresa está com problema de margem e aí essa tarifação prejudica a WEG. Lembrando que, segundo o último resultado trimestral, 56% da receita da WEG veio de fora. Brasil mesmo, só 44%. Cada vez mais uma empresa internacionalizada. Isso é bom, é isso que torna a WEG atrativa e é isso que faz o mercado precificar a WEG com múltiplos de empresas de tecnologia, múltiplo de Apple, etc. Agora, eu preciso reconhecer também que WEG negociava a múltiplos altos apesar de não crescer resultado ali nos anos de 2015 a 2017. Quer ver só? PL da WEG nesse período. Olha só, aqui nesse período, vamos pegar 2015 e 2016, que é mais razoável. WEG negociava entre 20 a 22 vezes lucro. Tá, vamos dar uma olhada no resultado de WEG naquele período. Contábil, ó, lucro líquido 1,17 bilhão. Subiu para 1,13. Pera aí, não subiu. Nem a receita subiu, viu? E 2017? Também não. Olha esse triênio aqui, lucro estagnado e receita praticamente estagnada. Só depois veio a evolução. E quanto que a WEG negociava? Negociava a 20, 22. Para esse ano a gente viu que vai negociar no patamar de quase 24, mais ou menos. Então, olhando para o histórico da WEG, lembrando que histórico não é garantia de nada, ela está próxima do preço justo. Só que WEG no preço justo, mesmo sem crescimento no curto prazo, mostrou-se como uma boa decisão de investimento. Eu sei que é difícil a gente aceitar isso aqui, mas é o que aconteceu. Eu particularmente tenho WEG na carteira, apesar de WEG não ter um peso substancial na carteira. Eu mostro isso para os membros. Mas olha isso aqui, tá? Então você que eventualmente está pensando em comprar WEG, abaixo dos 40 agora, até dá para comprar alguma coisa, mas eu não compraria demais, porque na minha opinião, e aqui é só opinião mesmo, pode cair mais ali para se aproximar algo mais de R$35. 35 aí ficaria bacana, hein? Ficaria bacana porque ela estaria negociando a 22 vezes lucro, como foi em 2016. Aí, pô, aí seria uma oportunidade um pouco mais clara. Oportunidade para a WEG, porque empresa negociar 20, 22 vezes não é, pô, que oportunidade. Só se for uma Nvidia, né? Mas depende muito. Lembrando que, por mais que a WEG ostente um ROIC, um retorno sobre capital empregado, de mais de 30%, não significa que ela vai crescer 30%. Por quê? Porque ela distribui 50% do lucro líquido. Então, se ela distribui 50%, a gente pode esperar um crescimento, não na perenidade, que não dá para considerar isso, mas ao longo do tempo, entre 15% a 20%. Se ela utilizar dívida, aí daria para chegar a algo acima disso, mas ela utiliza muito pouco, então 20%. Olha, é o cenário mais otimista que eu consigo chegar. Por isso que pagar mais do que 25 vezes lucro na WEG, eu acho loucura. Abaixo disso dá para pensar, pensando na visão do Charlie Munger, né? O super sócio do Warren Buffett. Mas essa é a minha visão hoje para a WEG, para você que queria saber. E aí mais um recado para você que ainda não declarou imposto de renda e perdeu o prazo, utilize o aplicativo da Grana. Ele é indicado pela B3 e com ele você vai pegar o seu celular e vai declarar o imposto de renda em 5 minutos, de maneira segura com a indicação da B3. Além disso, pagamento de DARF, cálculo, opções, tudo isso o Grana faz para você e você paga até de forma retroativa tudo no aplicativo, porque pagamento de DARF dá trabalho. Quem paga DARF sabe. Aqui não. Você paga por cartão, boleto, etc. Tudo através do aplicativo do Grana, que automatiza tudo isso para você. Então teste o Grana para baixar de graça, mas para acessar todo esse ferramental, tanto da declaração do imposto de renda, que você garante para o ano que vem, porque o plano é anual, e também da automação do imposto de renda, tanto do cálculo quanto a pagar, envolvendo ações, opções, fundos imobiliários, etc., você vai assinar o plano Mais Grana, que é o mais completo de todos e o melhor com o cupom MIRAI, que vai te dar 25% de desconto. Link aqui embaixo. Agora, últimos comentários aqui no YouTube. Sou cara das opções e prefiro vender put a ter que sair comprando ações. Ah, tá. É a sua opinião aí, velho. Mesmo assim, gosto de ver as análises do Luan, sempre pertinentes sobre empresas. Parabéns. Valeu. Olha, nem sempre vender put para comprar ações é a melhor opção, porque, eventualmente, o prêmio que você recebe
não vai compensar a queda adicional que um papel pode ter. E aí talvez você pudesse, ao invés de receber esse prêmio e ser exercido, esperar mais um pouco para fazer a compra. Mas tudo bem, é uma opção válida também. Dividendos não são isentos no Brasil. A empresa separa parte dos lucros antes de distribuir e recolhe. Não, sim, concordo com você, mas é isento no sentido de mesmo depois disso tudo, não sofre tributação, mas é isso que eles querem fazer. Tô fora. Se não tem dividendo, nem óleo. Tudo bem, não tem problema, mas é aquilo, né? O dividendo vem do lucro. Então, o que mais importa é o lucro que a empresa gera, a qualidade da empresa. E aqui em cima, eu vou deixar um vídeo para você onde eu mostro o passo a passo que eu sigo para escolher ações para a minha carteira e para os meus clientes de consultoria. Corre lá.